meu povo! Professor Marcos Paulo Araújo na área, se derrubar é pênalti. Nossa primeira aula do nosso curso modular de Direito Administrativo, voltado aí para o concurso da Polícia Federal, cargo agente de polícia. Você que quer ser Papa Foxtrot está no caminho certo e eu espero estar contribuindo para o seu aprendizado, tá certo? Então, vai ser um curso bastante relax, eu tenho certeza de que você vai aprender e no dia da sua prova vai gabaritar em Direito Administrativo. Ele é voltado justamente em cima do último edital e o primeiro ponto do edital é justamente organização administrativa, tá certo? Então vamos lá para a tela, vamos ver aí a respeito da organização administrativa, noções de organização administrativa. Eu quero falar para vocês, para dar início, dar início aí a essa organização administrativa, a gente tem que tratar do conceito de Estado. Esse conceito de Estado, o que é o Estado? Nós sabemos que a administração pública ela está onde? Inserida dentro do Estado. Então, portanto, antes de falar da administração pública, vamos entender o que é o Estado, qual o conceito, quais são seus elementos desse Estado em que a administração pública ela está inserida, atuando, é claro, aí fazendo uso da função administrativa. Na tela, conceito de Estado, o que é? O Estado é uma instituição organizada política, social e juridicamente dotada de personalidade jurídica própria de direito público, submetida às normas estipuladas pela lei máxima, que no Brasil é a Constituição, escrita, dirigida por um governo que possui soberania reconhecida tanto interna como externamente. O Estado é uma instituição política organizada. Esse Estado, ele é organizado tanto social quanto juridicamente, é regido por uma determinada legislação, uma legislação maior, a qual nós denominamos de Constituição Federal. Esse Estado, por sua vez, ele tem a sua soberania reconhecida, quer seja no âmbito interno, no Brasil, quanto no âmbito interno, no que diz respeito aos outros países. Então, para que seja um Estado de direito, de fato, ele tem que ter esse reconhecimento, tem que preencher esses requisitos aqui, melhor dizendo, tá certo? Então, o Estado é uma instituição organizada de forma política, social e juridicamente, estabelecido através de uma norma suprema, que é a Constituição Federal, que tem a sua soberania reconhecida tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo. Beleza? Tranquilidade, o seu governo é o elemento condutor, é quem de fato vai fazer a condução, vai gerenciar, vai gerir esse Estado. 100% até aqui? Vamos lá, apenas está começando. Regra geral então. E nós temos 3 elementos que compõem esse Estado. O primeiro deles é o elemento humano, a qual nós denominamos povo. Então, todo Estado tem o seu elemento humano, que é a figura do seu povo. O segundo elemento que integra essa regra é justamente o elemento físico, ou geográfico, que nós chamamos. E aqui nós temos o seu território. Por fim, nós temos aqui a figura do elemento condutor, que é justamente o governo. Então perceba, galera, aqui que esse Estado, via de regra, ele é composto de um povo, de um território e de um governo. Esse governo ele é um governo soberano, é quem vai conduzir, digamos assim, esse Estado, tá certo? Esse governo, na verdade, é o que nós temos hoje, o governo que nós o elegemos, para ser o condutor, para que possa atuar aí fazendo a sua função administrativa. Beleza? 100%. Próximo passo, então. Aqui o que eu tenho? É igual PTG. A galera que mora em Brasília, por exemplo, conhece a Estrada Parque Taguatinga, é PTG. Tá certo? Então, elemento é igual povo, território e governo soberano. Não esqueça disso. Isso cai em prova. Isso tem questões, esses elementos integrantes do Estado. E é claro que você não vai errar essa questão na prova. Elementos que integram o Estado, povo, território, governo soberano. É PTG, não é Estrada Parque Taguatinga. Beleza? Vamos para frente então. Vamos lá, próximo slide. O que acontece? A atuação do Estado. O Estado, ele atua em 2 vertentes. A primeira delas, direito público, e a segunda, direito privado. Veja bem, o Estado, ele é uma pessoa jurídica de direito público, mas ele atua tanto na seara do direito público quanto na seara do direito privado, beleza? Quando o Estado está atuando na seara do direito público, nós temos o plano vertical.
O Estado se sobrepõe e embaixo o administrado. Poder de império, poder de mando, tá certo? Ius imperii, ou seja, a relação jurídica obrigacional ali existente é uma relação jurídica compulsória, pautada no poder de império, plano vertical, o Estado está em cima. Quando o Estado desce do seu patamar e vem para o nível de baixo, para o nível dos mortais, nós temos o plano vertical, o plano horizontal, e aí nós temos o direito privado, que vai reger essas situações entre as duas partes integrantes. Então, existem ocasiões em que o Estado atua tanto dentro da seara do direito público quanto do direito privado. E o direito, na verdade, nós sabemos que ele é uno. Essa questão de divisão que existe entre direito público e privado é simplesmente por uma questão didática. É uma questão didática em que o Estado atua no âmbito do direito público e no âmbito do direito privado. Beleza? Tranquilidade até aqui? Vamos lá, então veja comigo. A evolução do Estado. Gente, o Estado, na verdade, houve-se uma época, e hoje a gente costuma ver algumas pessoas que fazem parte da administração, e aqui eu não estou falando de governo em si, da administração, que você amanhã passa num concurso público, ainda existem algumas pessoas que, infelizmente, essas pessoas elas querem se valer de um cargo para se sobrepor, ou até mesmo para não cumprir as leis. Houve-se um tempo em que o Estado também não cumpria as suas normas. Houve-se um tempo em que o Estado ele julgava, em que o Estado fazia as leis, em que o Estado administrava. Esse Estado era um Estado absoluto. Com o passar do tempo, lá nos idos do século XIX, na Alemanha, começou-se a ventilar a figura de um Estado de Direito. Começou-se a ventilar, veja comigo na tela, o Estado de Direito. O que seria esse Estado de Direito, professor? Quando surgiu a ideia, através da doutrina do Estado de Direito, é aquela ocasião em que o Estado começa a aceitar, a se submeter ou a ser submisso às suas leis. O Estado passa a cumprir as suas leis. Então é justamente nessa ocasião que nasce a figura do Estado de Direito. E aí nós tínhamos três hipóteses, que era justamente o que se pregava, através de Montesquieu. Nós tínhamos a figura do poder, a figura dos três poderes, harmônicos e independentes entre si. Nós passamos a ter aí a universalidade da jurisdição, passamos a ter também a generalização do princípio da legalidade. Esses, na verdade, são os três pilares que nós temos do Estado democrático de direito, ou do Estado de direito. Então veja que o Estado de direito é aquele que se submete ao direito que ele mesmo instituiu. O Estado de direito nasce quando ele passa a aceitar e a se sujeitar às suas próprias normas, as normas por ele instituídas. A doutrina alemã foi no século XIX quem de fato trouxe isso daí para vocês, Nos idos do século XIX, em 1800, foi que começou-se a ventilar esta ideia, tá certo? Pois bem, no outro giro, nós temos os três pilares, como eu acabei de dizer para vocês, que é o primeiro pilar, tripartição dos poderes, e aqui, quando nós estamos falando dessa tripartição de poderes, nós estamos falando do legislativo, poder executivo e poder judiciário. Pois bem, são esses três poderes que nós temos, tá certo? O segundo pilar do Estado de Direito é a universalidade da jurisdição. Jurisdiction. O latim tá fera, viu, velho? Oh, retada. Juris quer dizer o quê? Direito. Dição quer dizer o quê? Dizer. Dizer o direito. Olha só, tem até um livro aí, daquela editora lá, que não me patrocina não, mas é o Dizer o Direito, professor Márcio Cavalcante. Então, dizer o direito, jurisdição é isso, universalidade da jurisdição. Essa jurisdição, na verdade, ela foi concedida como função típica, do poder judiciário. O terceiro pilar, que eu já tinha dito para vocês, é justamente a generalização do princípio da legalidade, tá certo? Então, o princípio da legalidade é um princípio em que garante aí a estabilidade, eu diria, garante a questão, aquilo que nós chamamos de segurança jurídica.
né? Quando o princípio da legalidade, alguns doutrinadores dizem isso. Hugo de Brito Machado, tributarista, por exemplo, o professor Hugo de Brito, ele fala o seguinte: quando o Estado começa a mitigar o princípio, né? Começa a confrontar, flexibilizar o princípio da legalidade, esse Estado de Direito, ou Estado Democrático de Direito, ele passa a estar comprometido. Porque aí, esse poder, né, que é inerente do Estado, a depender da mão de quem esteja, pode se tornar um poder opressor. Um poder que era para amparar, que era para cuidar, pode se tornar uma ferramenta de opressão. E aí, é claro que nós vamos ter a figura da insegurança jurídica, tá certo? Então, o princípio da legalidade, a generalidade desse princípio da legalidade é justamente com o propósito de quê? De conter essa sede que tem o Estado em determinadas relações jurídicas obrigacionais, de conter esse Estado que ela é posta, vem, via de regra, é posta em prática através dos seus administradores. Perfeito? Nós temos a organização administrativa, que é a estruturação do Estado. Eu falei para vocês que o Estado, né, a organização administrativa do Estado, ela está inserida num contexto do Estado lato sensu. Eu acabei de explicar para vocês o que é o Estado, o seu conceito e a evolução desse Estado no que diz respeito ao cumprimento das leis, tá certo? Que aí, quando o Estado aceita, na verdade, ser submisso às suas leis, surge o Estado de Direito. Uma vez surgindo esse Estado de Direito, perceba que um dos pilares é justamente o que? A figura da tripartição dos poderes, para que haja uma harmonia, para que um possa conter o outro. Quer saber quem é o homem? Dê poder a ele, né? Então, a partir do momento que o judiciário começa a agir de forma não isonômica, né, de uma forma opressora, existe o poder legislativo para conter, através de criação das leis, existe o poder executivo, no sentido de gerenciar, de administrar essa conduta, digamos assim, no âmbito do Estado. Então, portanto, é a forma que foi encontrada para ser organizadora da estrutura desse Estado. A organização é isso, da administração pública. É como organizar a nossa casa, né? É você ter a figura dos três poderes e a função administrativa inerente a elas que passa a ser estudada aqui agora. Veja comigo o seguinte: a função administrativa é, através dela, que o Estado cuida da gestão de todos os seus interesses. Então, fazendo uso da função administrativa de um modo global, o Estado vai gerir todos os seus interesses inerentes à administração pública. Tranquilidade, gente. Vamos lá. Próximo passo. Quando nós estamos falando de organização administrativa, nos vem à mente, nos remete ao contexto legal do Decreto 200 de 1967. Esse decreto, por sua vez, ele foi recepcionado, perceba aqui que ele é de 67, então ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, CRFB 88, tá certo? Então, portanto, ele tem uma roupagem, né, digamos assim, a sua roupagem é de lei ordinária, porque ele foi analisado tão somente seus critérios materiais e não os critérios formais, levando em consideração, você já estudou isso lá no direito constitucional, levando em consideração a análise que foi feita da sua constitucionalidade nos idos de 67, tá certo? Então, materialmente, ela é tida aí como uma lei ordinária. Ele foi recepcionado como uma lei ordinária, bacana, e é através dele que se estabelece as normas aplicáveis à administração pública. Então, perceba que através do decreto-lei número 200 de 1967, é que o Estado, melhor dizendo, ele começa a estabelecer essas normas que são aplicáveis aí à administração pública. É através desse decreto em que nós vamos encontrar a figura da autarquia, a figura da fundação pública, a figura das empresas públicas, sociedades de economia mista, que na verdade são os órgãos ou entidades que integram a administração pública indireta e que será também objeto de estudo aqui logo adiante, tá certo? Terceiro ponto é o decreto 200, ele define a possibilidade de prestação dos serviços diretamente pelos entes federativos. Quando nós estamos falando aqui dessa prestação de serviço de forma direta pelo ente, nós estamos falando da regra da
desconcentração, porque cria-se órgãos dentro dessa administração pública, né? E aí o Estado, com o propósito de fomentar, com o propósito de melhorar, de especializar, eu diria assim, a sua prestação de serviço, ele começa a desconcentrar dentro dos seus próprios órgãos, dentro dos seus próprios entes federativos. Pois bem, designada prestação direta ou prestação centralizada desse serviço. Então, portanto, através do decreto, nós temos a designação, quer seja por parte da administração pública direta, de forma direta pelo próprio Estado, quer seja através da administração pública indireta, de maneira descentralizada. Perfeito? Pois bem, o que vamos lá mais adiante? Esse decreto, ele prevê a possibilidade da criação de pessoas especializadas na prestação dos serviços, quer seja prestação indireta ou descentralizada. Perceba que esse decreto, na verdade, ele aqui faz o quê? Ele também prevê a criação de outras personalidades, de outros entes. Então, nós temos a figura da personalidade da pessoa jurídica criada através desse decreto ou criada através de uma lei para que possa prestar de forma descentralizada, centralizada CE, criando-se uma nova entidade. Então, através dessa descentralização, cria-se uma nova entidade que vai passar aí a prestar esse serviço de uma forma também especializada, bem como de uma forma mais eficiente, que é justamente sobre isso que a administração pública ela prima, tá bom? Pois bem, vamos lá. Descentralização, né? Vamos estudar agora sobre a descentralização. O que é a descentralização? Quando ela ocorre? Na verdade, a descentralização ocorre de duas formas, ou pode acontecer de duas formas. A primeira delas é para a própria administração, tá certo? Para a própria administração, ou a segunda dela, que é para particulares, mediante contratos de permissão ou concessão. Aquele contrato que acontece lá celebrado entre a administração pública, né, aquelas vias, aquelas concessionárias que de fato administram aí, digamos assim, as estradas, né, algumas estradas que a gente vê em que a gente paga o pedágio quando por lá nós passamos. Então, a descentralização vai acontecer para a própria administração, uma personalidade de direito público, ou através de um particular em colaboração com o poder público. Espero vocês na próxima aula para que essa aula não fique muito grande, tá bom? E aí a gente continua. Até lá!